Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo canal YouTube, que tratará dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A União Espírita de Caxias do Sul é responsável pela condução deste programa. Hoje nos foi oferecido o texto Os Anjos segundo o Espiritismo, que está no livro O Céu e o Inferno, capítulo 8, item 12. E para nos ajudar a interpretar esta mensagem, convidamos a nossa colega Rosa, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, querida Gabriela. Que alegria poder estar juntos novamente para conversarmos sobre a nossa doutrina espírita. Obrigada, querida. Então, Rosa, hoje a gente está com um tema, muito importante, querido, que está sempre no nosso dia a dia, né? Aquele ser que a gente sempre pede muito para ele, né? E para a gente começar o nosso bate-papo com a nossa primeira pergunta, né? Qual a origem dos anjos? Quem os criou? Então, Gabi, para responder essa pergunta, primeiro vamos entender, né, o que quer dizer anjo, o que significa a palavra anjo. Então, nós podemos dizer que, etimologicamente, né, significa mensageiro, e, por extensão, mensageiro de Deus. Então, isso é o que é anjo, mensageiro de Deus. O Espiritismo nos ensina que os espíritos, as almas, são criadas por Deus simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimentos e sem consciência do bem ou do mal, mas com aptidão para adquirirem tudo o que lhes falta e com o objetivo de chegar à perfeição, de chegar à felicidade plena, que são os anjos. Chegaremos à perfeição pelo nosso trabalho pessoal, pelo nosso mérito. Deus, querida Gabi, dá a cada um livre-arbítrio, quer dizer, liberdade, para percorrermos esse caminho e chegarmos à perfeição. Deus não tem preferência por nenhum dos seus filhos e nem dá privilégios, apenas estabelece leis. Essas leis devem ser as normas de conduta dos espíritos. Só elas podem conduzir aos objetivos, então. Só quando seguirmos as leis de Deus, chegaremos ao objetivo que é a perfeição. Chegaremos a ser anjos. Vai longe isso. Mas um dia chegaremos lá. Somos livres para cumprir essas leis que Deus nos dá. Essas leis. Cumprir ou infringir. Então, isso significa o quê? Que somos os criadores da nossa própria sorte. Cada vez que nós infringimos a lei de Deus, cada vez que erramos, sofremos consequências. E assim, vamos aprendendo a errar menos. Dessa forma, pouco a pouco, né? O espírito se desenvolve, se aperfeiçoa e avança na hierarquia espiritual, até que alcance o estado de espírito puro ou anjo. Então, para encerrarmos a nossa pergunta, nós vamos dizer que anjos são almas dos homens que chegaram ao grau da perfeição que a criatura pode, que a criatura comporta, que é a perfeição relativa, né, Gabi? Porque a perfeição absoluta só Deus. Nesse estágio, então, eles gozam plena alegria, plena felicidade. E quantos espíritos, quantos anjos, espíritos puros nós conhecemos aqui na Terra? Me deu vontade de dizer isso. Jesus. Então,
Vamos ter muito tempo, muita caminhada pela frente, né, querida, para chegarmos lá. Mas é isso, então, um dia chegaremos. Sim. É importante a gente comentar, né, que todos nós, né, inclusive os anjos, passam por toda essa caminhada, né, Rosa? E aproveitando que tu falasse desse caminho que eles também percorrem, né? Então a gente pode dizer que eles são seres perfeitos desde a criação ou não? Amada. Então, conforme nós falamos anteriormente, né? Eles não são seres perfeitos desde a criação, mas sim perfectíveis, quer dizer, vão se aperfeiçoando, ora no mundo espiritual, ora no mundo da matéria como encarnados. Sim. Importante, né, a gente ter essa ciência, né, que todos os seres passam por um processo, né, de evolução, assim como nós, né, até os anjos que para nós hoje são seres perfeitos, né? E os anjos, né, como a gente fala, né, os nossos anjos da guarda, eles estão sempre conosco, 24 horas ao nosso lado? Bom, primeiro, Gabi, vamos ver assim, dizer que os anjos, os nossos espíritos protetores, apesar de nós chamá-los de anjos, de espírito protetor, eles não pertencem a uma classe de espírito puro. Kardec, se nós olharmos o Livro dos Espíritos, na questão 514, Kardec então nos explica que o espírito protetor, ou o anjo da guarda, é aquele espírito que tem por missão acompanhar o homem durante a sua vida e ajudá-lo a progredir. Vejamos agora, ele é sempre de uma natureza superior ao do homem encarnado. Ele é superior a nós, sempre superior ao seu protegido. É um espírito bom, mas não ainda um espírito puro. E ele está conosco desde o nascimento até a morte. Muitas vezes nos segue ainda após a morte, na vida espiritual, e mesmo através de muitas outras existências corporais. Que lindo isso, né? E somente se afasta de nós, que foi a perguntinha que tu fizeste, para cumprir outras missões, mas colocam outros para substituir. Então, eles podem se afastar um pouco de nós, porque tem outro trabalho, mas alguém os substitui. E também se afastam quando eles veem que os seus conselhos estão sendo inúteis. Mas não nos abandonam completamente e voltam sempre que chamarmos. Então, podemos dizer que estão conosco sempre, não do nosso ladinho grudadinho, né? Mas pelo nosso pensamento. E aí, Gabi, eu acho assim, saber que nós temos, né, esse amigo fiel, sempre disposto a nos socorrer, de perto ou de longe, nos influenciando, mesmo que seja a grande distância, ou se conservando pertinho de nós. Saber que ele nos aconselha, saber que ele nos intui, isso nos aquece, né? A gente sente uma grande fonte de amor, de coragem, de força moral mesmo, tendo esse guardião junto conosco, não é, querida? É isso. Sim. Sim. Rosa, aqui você fala, né, também, sabemos então que os anjos da guarda, mais popularmente falando, né, são nossos espíritos protetores, né? E quando você fala sobre os espíritos puros, como a doutrina traz nas obras básicas, que tipo de trabalho os espíritos puros eles exercem no plano espiritual? E eles não ficam na ociosidade, não, bem tu disseste, eles trabalham. Eles são, então, os mensageiros de Deus, como falamos no início, e trabalham na manutenção da harmonia universal. Auxiliam no aperfeiçoamento dos espíritos que lhes são inferiores e lhes dão missões. Assistem os homens em seus sofrimentos, intuem a praticar o bem. E também
presidem a formação dos mundos, como fez Jesus com o nosso mundo. Jamais ficam na ociosidade, como falamos. O trabalho para eles é motivo de grande felicidade. Uma das falas que a gente escuta muito e lê nas obras, né, é que o trabalho dignifica o homem, né? Então, o trabalho ele está presente tanto aqui no plano terrestre como no plano espiritual, né? Isso mesmo. E para a gente encerrar nosso bate-papo, Rosa, a gente pode um dia ser anjo ou protetor espiritual? Sim, um dia todos nós seremos anjos. Quanto tempo isso vai levar? Bom, depende do nosso esforço, como falamos no início, não é? Sim. Depende, então, de cada um de nós trabalharmos na nossa modificação interior, porque existe, assim, em cada encarnação, há um elo, existe elos de progresso, né, que vão nos levando para frente. Então, essa junção dos elos de um progresso de encarnação para encarnação, mesmo no mundo espiritual, nós vamos progredindo. E se dá tempo, vou contar uma pequena historinha, só para a gente entender que esse progresso nos leva a ser anjos, que está no livro de Chico Xavier, Ideias e Ilustrações, que ele fala assim, que um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e começou a passar enormes necessidades. Os parentes aos quais ele mais servira parece que tinham perdido a memória, não lembravam mais dele. E aí, sem ninguém que o auxiliasse, ele passou a viver da caridade, a caridade pública. Mas um dia, enquanto estava esmolando, querido, caiu e quebrou uma das pernas e foi obrigado a recolher-se à cama. E aí, chorando, amargurado, numa determinada noite, ele rogou a Deus, ele pediu que auxiliasse nesses males e que ele tivesse uma resposta, que ele tivesse uma ajuda para a dor que ele estava sentindo. Aí ele dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. Esse mensageiro de Deus conduziu o homem, esse oleiro, até seu antigo forno em que ele trabalhava, não é? E mostrou-lhe alguns vasos formosos que ele tinha produzido e perguntou: como é que você conseguiu realizar um trabalho tão perfeito? E o oleiro, tão feliz, orgulhoso com a sua obra, informou: usando o fogo, com muito cuidado e com muito carinho, eu uso, então, o fogo para esse serviço de aperfeiçoamento deste vaso. Alguns vasos, disse ele, voltam ao calor intenso por 2 ou 3 vezes, mas eu faço isso com muito carinho. E aí o anjo perguntou: e sem o fogo, você realizaria também a sua tarefa? Indagou, né, o anjo querido. Aí o oleiro disse: nunca! Sem o fogo não conseguiria isso. Aí o anjo disse: assim também o sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que Deus, nosso Pai, criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes, perfeitos para o serviço do céu e mensageiro de Deus. Nesse instante, o doente acordou e compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. E assim nós entendemos que, através do aperfeiçoamento individual, nós um dia chegaremos a ser anjos. Que lindo, Rosa. Linda passagem para a gente encerrar mais um programa. Que bela mensagem você trouxe para nós. Querida. E com essa mensagem, então, Rosa, chegamos mais a um encerramento de mais um programa Palavras Consoladoras. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É sempre uma grande alegria estar realizando essas trocas junto com você. Querida, agradecemos muito e damos um abraço carinhoso a cada um que está nos assistindo, nos ouvindo.
Obrigada. Hoje aprendemos um pouco mais, então, sobre os nossos espíritos protetores, um importante tema para agregarmos maior conhecimento sobre esses protetores que estão conosco desde sempre. Nos despedimos, desejando as bênçãos do Senhor, que permaneçam todas as bênçãos em seus corações, que a paz de Jesus esteja com nós, hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. E se você gostou, curta, compartilhe e divulgue com os seus amigos.